Olá, hoje falaremos sobre usinabilidade. Usinabilidade é a facilidade com que o material pode ser cortado, torneado, fresado ou furado sem prejuízo de suas propriedades mecânicas. A usinabilidade é o indicador da capacidade dos materiais de se deixarem usinar, e o seu conhecimento é importante na escolha dos materiais a serem usinados na indústria. De um modo geral, usinabilidade é o grau de facilidade de se usinar um material. Normalmente ele é um termo comparativo, onde eu vou comparar sobre as mesmas condições de usinagem dois tipos de materiais e verificar qual deles tem uma usinabilidade melhor. A usinabilidade compreende todas as propriedades de um material que tem influência sobre o processo de usinagem. Descreve todas as dificuldades que o material apresenta na sua usinagem. As propriedades do material usinado têm influência significativa no sucesso da operação de usinagem. Portanto, ela e outras características do processo são com frequência resumidas pelo termo usinabilidade. Alguns fatores que influenciam na usinabilidade: o material da peça, a composição química, microestrutura, dureza, propriedades mecânicas, rigidez, etc. Processo mecânico e condições de usinagem: material e geometria da ferramenta, condições de trabalho, fluido de corte, rigidez da máquina-ferramenta e do sistema de fixação, tipo de operação, etc. Vários critérios são usados para caracterizar a usinabilidade, e o mais importante de todos é a vida da ferramenta em razão de sua relevância econômica em uma operação de usinagem. Outros critérios incluem as forças de corte, a potência, o acabamento superficial, a facilidade de retirada do cavaco, etc. Apesar de a usinabilidade geralmente se referir ao material usinado, deve-se reconhecer que a performance da usinagem depende de outros fatores além do material. O tipo de operação de usinagem, o ferramental e as condições de corte também são importantes. Adicionalmente, o próprio critério de usinabilidade é uma fonte de variação. Um material usinado pode fornecer vida mais longa para a ferramenta, enquanto o outro proporciona acabamento superficial melhor. Todos esses fatores fazem com que a avaliação da usinabilidade seja difícil. Falar um pouco sobre o critério vida da ferramenta. A vida é o tempo que uma ferramenta resiste do início do corte até sua utilização total. Por sua vez, a vida também é relacionada com um certo critério, o critério de fim de vida. Por exemplo, o desgaste de flanco, o desgaste de cratera, um desgaste de entalhe. São critérios de fim de vida. São critérios que eu utilizo para determinar que a ferramenta chegou ao seu fim. Para a determinação de vida, eu posso fazer dois tipos de teste: testes de longa duração e testes rápidos. Os testes de longa duração, eles apresentam resultados precisos, no entanto, demandam mais tempo, quantidade de material e têm custo elevado. Testes rápidos só trazem valores de comparação, no entanto, eles são mais econômicos. Uma forma de apresentar os testes de usinabilidade em relação à vida é utilizando aí a equação de Taylor. Aqui, no gráfico da direita, a gente tem uma curva de vida no ensaio de torneamento, onde eu posso obter aí os parâmetros da equação de Taylor. Conhecendo-se os parâmetros da equação de Taylor, eu posso fazer um comparativo entre dois materiais e verificar qual que apresenta aí uma vida maior para a ferramenta. Alguns dados em relação à equação de Taylor: inclinações acentuadas indicam influência dominante da temperatura, inclinações menores da curva, indicam influência grande do desgaste da vida da ferramenta. Outro critério de usinabilidade são as forças na usinagem. A determinação das forças de usinagem, qual que é a importância dela? Importante no projeto e dimensionamento da máquina-ferramenta, determinações das condições de corte, avaliação da precisão da máquina-ferramenta, determinação de procedimentos que ocorrem na zona de formação do cavaco, explicação dos fenômenos de desgaste. As forças de usinagem, elas são influenciadas pelas condições de corte, geometria e material da ferramenta e da peça. E geralmente materiais de difícil usinabilidade apresentam forças de usinagem maiores. Variações significativas podem ocorrer para diferentes teores de elementos de liga redutores da força específica de corte. Com o conhecimento experimental aí das forças de usinagem, principalmente a força de corte, é possível utilizar-se modelos para determinar a força de corte em outras situações. Um desses modelos é a equação de Kingsley. Através da equação de Kingsley,
eu posso determinar a força de corte para uma determinada área da seção transversal de usinagem. Esses valores podem ser obtidos através de tabelas. Existem centros de pesquisas especializados em fazer esses tipos de ensaio e fornecer esses valores para a equação de Kingsley para determinados tipos de ferramenta com determinada geometria. Portanto, através desses valores tabelados, é possível se determinar entre dois materiais sobre uma mesma condição de usinagem, qual deles vai produzir uma força de corte menor. Qualidade superficial. A qualidade superficial, ou simplesmente a rugosidade, ele também é um critério de usinabilidade. Dois materiais sobre mesmas condições de usinagem podem apresentar valores de rugosidade diferente. Algumas grandezas que influem sobre a qualidade superficial na usinagem. A gente vai ter dois tipos de rugosidade, uma que é cinemática e uma que é relativa aí à superfície de corte. A rugosidade cinemática ela é produzida através do movimento relativo do gume da ferramenta e a gente pode calcular ela. Também é influenciado pelo perfil do gume de corte e aí o raio da quina da ferramenta. A rugosidade da superfície tem relação aí com o mecanismo de corte e deformação no gume de corte. E vai ter também uma alteração da superfície de corte. Ou seja, está relacionada aí com o material e como ele se comporta durante o processo de formação do cavaco. Existem também outras influências, vibrações, principalmente em processos de corte interrompido, cavaco em contato com a peça, a deformação dos mecanismos de avanço. A rugosidade cinemática ela pode ser calculada. Aqui a gente tem uma representação do processo de torneamento. É possível se calcular o valor da rugosidade RT. A rugosidade cinemática ela é decorrente da forma da quina da ferramenta e do movimento relativo entre peça e ferramenta. No torneamento é influenciada principalmente pela forma do gume e pelo avanço. A previsão teórica da rugosidade, então, a gente pode obter através dessa fórmula. O avanço ao quadrado dividido por 8 vezes o raio da quina. Essa fórmula a gente encontra aí no livro do Machado, na segunda edição, na página 305. Então, com essa fórmula, é possível se calcular aí a rugosidade. É possível também se inferir algumas considerações. Por exemplo, o avanço ele tem uma influência direta na rugosidade. Quanto maior o avanço, maior a rugosidade. Em contrapartida, o raio da quina tem uma influência inversa. Quanto maior o raio, menor é a rugosidade. Então aqui a gente tem os dados aí de experimentos que foram realizados, alterando-se o avanço e o raio da quina da ferramenta. Então aqui no eixo X a gente tem o avanço, né, variando aí 0,1, 0,2, 0,3 milímetros. No eixo Y a gente tem a rugosidade RT. Então a gente pode perceber que para um mesmo avanço, por exemplo, um avanço de 0,2 milímetros, a gente vai ter aí diferentes valores de rugosidade para os diferentes raios de ferramenta. Por exemplo, por um raio de 0,25, a gente vai ter aqui uma rugosidade em torno de 24 micrômetros. Para uma ferramenta com raio de 0,5 milímetros, a gente vai ter uma rugosidade abaixo dos 12, menos da metade. Para uma ferramenta de 1 milímetro de raio de quina, uma rugosidade aí próxima aos 5 ou 6 micrômetros. Ou seja, quanto maior for o raio de quina, menor vai ser a rugosidade para um mesmo parâmetro de avanço. Podemos também pensar da seguinte maneira. Imagine que a gente tem um processo onde a rugosidade permitida é de 24 micrômetros. Nesse caso, imaginando que eu tenho uma máquina ferramenta rígida e que tem potência suficiente, eu poderia optar por uma ferramenta com o maior raio de quina possível, desde que a vibração não seja o problema, a máquina tenha rigidez e potência. A formação do cavaco. Outro critério de usinabilidade é a formação do cavaco. Esse é um critério importante em algumas situações onde o cavaco ele pode atrapalhar o processo ou pode ser perigoso, ameaçando a integridade física do operador. A forma, o tamanho e o modo de formação do cavaco tem grande influência em processos onde há pouco espaço para o cavaco. Uma maneira de se inferir sobre a formação do cavaco é através do fator de recalque, podendo-se tirar conclusões sobre a usinabilidade do material. Os principais fatores de influência na formação do cavaco, as condições de corte e a geometria da ferramenta.
A quebra adequada do cavaco vai diminuir a deformabilidade do material da peça com o aumento da deformação do cavaco. E aqui a gente tem uma figura mostrando aí um cavaco emaranhado aí em forma de fita, que em determinadas condições ele pode ser perigoso. Aqui algumas formas de cavaco no torneamento. Um cavaco desfavorável, um cavaco em fita, cavaco emaranhado, cavaco em hélice. A gente pode perceber aqui na figura da direita, de baixo, uma condição aí extrema, onde o cavaco se enrolou completamente na placa aí do torno, impedindo aí a usinagem. Então esse tipo de condição aqui, a gente pode dizer que ela tem uma usinabilidade ruim em relação à forma do cavaco. Aqui a gente tem um processo de furação, onde o cavaco ficou emaranhado aí na broca. Esse tipo de situação aqui deve ser evitado, pois pode levar à quebra da ferramenta e à piora da qualidade superficial do furo recém-usinado. Alguns tipos de cavaco, algumas formas de cavaco adequadas, tipo hélice, hélice cilíndrica, hélice espiral, tipo de vírgula, cavacos arrancados, ou seja, cavacos pequenos que ocupam pouco volume na máquina ferramenta. Fatores que influenciam sobre a usinabilidade de aços. Propriedades mecânicas como dureza, tenacidade, bem como a usinabilidade, variam de acordo com o teor de carbono, elementos de liga e tratamento térmico. A gente sabe aí os principais elementos estruturais, microestruturais do aço, a ferrita, a cementita e a perlita. Então, para citar aqui um exemplo, em relação aí ao percentual de carbono. Nesse gráfico da esquerda, a gente tem a velocidade de corte no eixo X e aqui o desgaste de flanco VB. São três materiais com diferentes teores de carbono, o C60, o C35 e o C15. Essa é a norma DIN, né? Então o C60 ele seria comparável aí ao BNT 1060, tem um teor de 0,6% de carbono. O C35 seria um 1035 com 0,35% de carbono e o C15 com 0,15% de carbono. Perceba aí que para uma mesma velocidade de corte, por exemplo, nesse ponto aqui, eu vou ter um desgaste de flanco mais acentuado quanto maior for o teor de carbono, certo? Isso porque o teor de carbono ele vai influenciar diretamente no desgaste da ferramenta. Quanto maior o teor de carbono, maior é a dureza do material, a maior dureza ela vai necessitar aí de uma força de corte maior, normalmente, uma força de corte maior, vai aumentar a temperatura na região de formação do cavaco, vai promover um desgaste mais acentuado.